Olá, meninos! Olá a todos! Olá também a todos os familiares aí dos embaixadores do rei e a todos os irmãos da igreja que assistirem a esta mensagem. Eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a história de mais um menino que foi destaque na palavra de Deus. E nós estamos falando de Davi. Na outra mensagem falamos de um menino que foi entregue ali para Eli, e ele era Samuel, e muito moço ainda, né? Ele foi chamado por Deus. Agora, vejam mais um exemplo de mais um menino chamado por Deus e para ser rei de Israel, Davi. E um detalhe, vocês perceberam que Deus também chama meninos para fazer a sua obra e a sua vontade. Mas a história de Davi também tem uma outra curiosidade. Ela está conectada com a história de Samuel. Samuel mesmo da outra história que nós falamos da outra vez. Então vamos à Bíblia para entender isso melhor. Então olha só, lá na sua Bíblia, você vai pegar a sua Bíblia e eu também, você vai no livro de 1 Samuel. No livro de 1 Samuel, você irá no capítulo 16. Livro de 1 Samuel, capítulo 16. E aí nós vamos primeiro no verso de número 6, para você entender. Samuel, que ali no caso era ali colocado por Deus como juiz de Israel, então de certo modo havia uma espécie de autoridade, de governo ali, né, de Samuel, apesar de que havia sido constituído um rei, que era Saul. Mas Saul fez aquilo que desagradava a Deus, ele desobedeceu a Deus. E aí é uma longa história. O fato é que Deus disse a Samuel, o rei Saul foi rejeitado e agora você vai ungir o novo rei de Israel. Só que Deus não falou no primeiro momento para Samuel como é que seria esse rei, né? Mas direcionou ele até a casa de Jessé. E é lá na casa de Jessé que ele vai encontrar o novo rei de Israel. Mas como é que era esse rei? Olha o texto. O verso 6 diz assim: Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor irá ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, ou seja, a aparência ali de Eliabe, um dos filhos de Jessé. Não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois não é ele, eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Não era Eliabe o escolhido para ser o rei de Israel. E aí, continuando, olha o que acontece. No verso 7 diz assim, no verso 10, vamos direto para o 10 para você ver, olha que interessante. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos? E aí Jessé disse: não, tem o caçula. O caçulo, mais novinho, está lá no campo. Chama ele. Quem era? Davi. Chega aquele menininho novinho, Jessé provavelmente olhou para ele e falou: mas esse rapazinho, esse meninote, né? E aí Deus fala com ele: bom, é esse aí. Olha que legal, esse menino, tão novo, né? Tão humildinho, ele será o novo rei de Israel, pela vontade de Deus. Olha que legal. Então, a todos aí, meninos, embaixadores, sim, as crianças, os meninos, os mais jovens, adolescentes, podem ser chamados por Deus desde muito novo para fazer coisas grandes, e não pela própria força ou próprio poder, mas pela força do Senhor, amém? Então, que a lição aí que foi deixada, porque aí Deus disse, confirmou: este é o escolhido, pode ungí-lo como rei de Israel. Que essa lição de Davi, um jovenzinho escolhido como rei de Israel, que essa lição fique para nós. E que você, menino
embaixador do rei, e todos aí, papai, mamãe, todos da família, possam entender esse chamado, que pode ser desde criança ou pode ser em algum outro momento da vida. E Deus nos chama e nos capacita. E no decorrer da história de Davi, vocês já sabem, a maioria sabe o que vai acontecer. Quer saber como foi aí o restante da história de Davi, o grande rei de Israel? Numa próxima a gente fala sobre isso, tá bom? Mas por hoje guarde essa lição em seu coração. Que Deus abençoe a todos vocês, todos os meninos, embaixadores do rei, e a seus pais também, toda a família. Um abraço a todos, irmãos. Tchau, com Deus.